Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A gente vai falar um pouquinho então sobre esses pontos todos que a gente falou, né? Com um pouquinho mais de detalhe, tá? Então, primeira coisa, a gestão do corpo e da energia envolve práticas que equilibram o bem-estar físico e mental, com o objetivo de vivenciar de forma mais leve as rotinas do dia a dia. Isso significa cuidar da saúde física, manter um bom estado emocional e mental e saber administrar a própria energia ao longo do dia para se manter motivado e resiliente. Quando estamos fisicamente e mentalmente saudáveis, conseguimos tomar melhores decisões. A fadiga física e o estresse mental podem nublar o nosso julgamento, levando a decisões impulsivas ou mal pensadas. Uma boa gestão da energia mantém a mente afiada e pronta para lidar com desafios complexos e imprevisíveis. Sono. O sono é fundamental para a regeneração física e mental. Líderes que priorizam um sono adequado, que seria entre 7 e 8 horas por noite, melhoram a sua capacidade de concentração, tomada de decisões, gerenciamento do estresse. A privação do sono está diretamente ligada a falhas cognitivas e redução da criatividade. A importância do sono para o cérebro. O sono REM, a fase do sono onde os sonhos ocorrem, essencial para a consolidação da memória e o aprendizado. Sono de ondas lentas, fase do sono profundo, crucial para o reparo e a restauração do corpo e da mente. Fortalece o sistema imunológico e regula o humor. Sono leve, fase de transição entre o estado de vigília e o sono profundo. Permite que o cérebro relaxe e se prepare para o sono REM. Aqui, gente, mais uma vez, não sou médica, não sou psicóloga, não sou nenhuma cientista desse tema, mas também busco sempre estudar, tenho muita curiosidade, gosto do tema, e eu fiz um curso com uma especialista de sono, e ela estava explicando que o sono REM, que é esse sono onde a gente de verdade faz todo esse movimento de regeneração, de limpeza, é como se fosse uma limpeza química no cérebro. Realmente, como se durante essa fase o cérebro soltasse um líquido que limpa ali todo o nosso cérebro, tira as toxinas, tira tudo. É de verdade um processo de limpeza da mente, de limpeza do cérebro, né? E esse sono REM, ele acontece por 4 horas, né? Então, por isso, o adequado é que você tenha 4 horas desse sono. E aí, por isso que você precisa de 7 a 8 horas, porque você leva um período para entrar nesse sono e daí depois mais um período para despertar dele, né? Então, menos do que isso, do que essas 7, 8 horas, você não consegue ter as 4 horas mínimas desse sono REM que você precisa para fazer essa higienização mental, né? Então, tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu durmo 6 horas e para mim é suficiente, né? Tem noite que eu não durmo, eu chego em casa da faculdade, eu fico assistindo até de madrugada, daí eu tomo um banho, tiro um cochilo e vou trabalhar. Gente do céu, não dá certo, não é sustentável a longo prazo, né? E aí eu preciso falar com as minhas meninas como se eu fosse mamãe delas. Vai pra cama, menina, né? Precisa dormir. Nosso corpo precisa das horas de sono. É quando você consegue se recuperar, consegue tomar decisões claras. Privação de sono, tá escrito aqui, coloquei para vocês. Privação de sono está diretamente ligada às falhas cognitivas, redução de criatividade. Não é nem só isso,
né? É você não conseguir pensar, ter pensamento crítico. É você não ter agilidade mental, você não consegue se concentrar, não tem foco, não consegue tomar decisão, fica mal-humorada, fica irritada, né? Tudo isso acontece, né? Essa fadiga, esse estado de cansaço profundo acontece porque você não está tendo qualidade de sono, né? Então, olhar para isso, organizar a sua rotina de modo que você garanta as 7 horas de sono no mínimo, é a sua prioridade número 0, tá? Número 0, sono de qualidade. Você precisa olhar para isso. Aí eu coloquei aqui para vocês algumas dicas para uma boa noite de sono. Então, horários regulares, né? Estabeleça um horário para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana, para regular o ritmo circadiano. Evitar cafeína e álcool. Evite a cafeína e o álcool antes de dormir, pois eles podem interferir na qualidade do sono. Alimentação leve. Jante levemente algumas horas antes de dormir. Evite os alimentos pesados ou processados. Ambiente relaxante. Diminua as luzes, mantenha o quarto fresco, silencioso, criando um ambiente propício ao descanso. Exercícios físicos. Pratique exercícios físicos regularmente, mas evite as atividades intensas próximas à hora de dormir. Relaxamento. Pratique técnicas de relaxamento, como meditação ou leitura, antes de dormir para acalmar a mente. Então, aqui são algumas possibilidades, né? Eu lembro quando a minha filha era bebezinha, né? A pediatra dela falou: você precisa criar uma rotina de sono, todos os dias fazer a mesma coisa, para que ela entenda que a noite está chegando e que aquele momento é o horário de dormir, né? E aí, todos os dias eu fazia a mesma coisa. Então, lá pelas 6 horas, 6:30, a gente jantava, né? Depois da janta a gente ficava ali um pouquinho, aí eu dava banho na banheirinha, porque relaxa os músculos, banho quente, né? Aí eu já deixava a casa toda escura, só com pequenos abajures, um ou dois abajures assim ligado. E aí eu já ia conduzindo ela, a gente sentava numa poltrona que eu tinha no quarto, né? Amamentava, e eu já ficava com ela ali naquele ambiente mais quietinho, mais silencioso, né? Mais escurinho. E aí ela dormia. Quando era 8 horas, mais ou menos, ela estava dormindo. E eu deixava o quarto um breu, porque um filetinho de luz atrapalha, né, a sua qualidade de sono. Deixava o quarto bem escuro, fechava tudo, 8 horas ela estava dormindo. Porque quando a gente é criança, bebês precisam de ainda mais horas de sono, tá? Chega a 14 horas de sono e depois vai diminuindo. E essa rotina acabou estabelecendo uma rotina de sono para mim também, né? Porque aí eu fui entrando nesse mesmo ritmo de ir diminuindo, né? Porque depois que eu colocava ela para dormir, aí eu ia tomar o meu banho, aí eu ia começar a me organizar para dormir, né? Então eu aprendi, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu aprendi nesse curso com essa moça especialista de sono: tomar banho com vela, né? Então, um momento de relaxamento para mim, porque a luz já fica mais escura, o ambiente já fica mais escuro. Aí eu tomo banho, aí eu passo um olhinho no corpo, aquele olhinho já serve ali como uma pequena massagem, sabe? Graças a Deus eu tenho ar-condicionado no meu quarto, então eu sempre deixo a mesma temperatura, né, pro quarto. Antes já deixo ligado ali pro quarto já ficar mais fresquinho. Eu sugiro, né, uma dica: investe numa roupa de cama gostosa, sabe? Que seja confortável para você dormir bem, travesseiro gostoso, sabe? Deixa o seu ambiente da sua cama confortável,
né? Aí eu já sento ali na minha cama mesmo, já pego um livro, né? Não usa celular antes de dormir, gente, porque isso ativa a sua retina, que ativa o seu cérebro. Aí o seu cérebro entende que tá dia, que você precisa ficar acordada, manda um monte de hormônio pra você, né? Então não faz isso. Usa o seu celular até ali 1 hora antes de você querer dormir. Depois disso, deixa de ladinho, pega um livro, né? Olha quantos livros eu dei de recomendação para vocês até agora, né? Começa a introduzir esse hábito da leitura, vai lendo ali umas páginas, você já vai ver que você vai entrando num estado de relaxamento, né? Por bastante tempo eu precisei tomar melatonina para pegar no sono, né? Não tô aqui recomendando, tá, gente? Porque cada pessoa tem a sua situação de saúde, mas a minha médica me recomendou e eu comecei a tomava 2 gotinhas de melatonina, e isso me induzia a entrar em estado de sono, né? E aí eu já ia dormir. Então isso, outra coisa, minha última refeição normalmente, eu comentei, né, jantava lá por perto das 6 da tarde, né, é uma rotina que eu estabeleci. Eu sei que não é fácil, tem um monte de gente que chega em casa 8 e pouco da noite, né, 9, 10, eu já passei por isso, né, comentei com vocês, quando eu tava fazendo faculdade, eu chegava em casa 11h30 da noite, meia-noite, né? E aí que eu ia tomar banho, aí que eu ia comer, aí que eu ia... No outro dia, 5 horas da manhã, eu tava acordada, né? Mas aquilo foi um período da minha vida. Que essa situação não pode ser a sua vida inteira, né? Se a sua vida vai ser assim para sempre, você precisa repensar se faz sentido, se faz sentido o que você está fazendo, né? Porque você está tirando a sua saúde, né? A sua qualidade de vida passa por um sono de qualidade e começa aí no início da noite, tá? Outra coisa que me ajudou muito a entrar nesse estado de sonolência nesse horário foi acordar bem cedo, né? Então eu acordo 5h30 e eu já abro a janela, eu já tenho contato com a claridade, né? E aí eu faço um exercício físico e tudo, então eu já vou trazendo a claridade para dentro da retina, que desperta o hormônio lá do estresse, que agora eu esqueci qual que é o nome do hormônio, mas que aí já vai despertando você, que é um hormônio bom para esse fim, né? Com essa finalidade de despertar, de trazer energia à disposição, né? Então, tudo aqui, gente, se trata de rotina, da maneira como você organiza a sua rotina, tá? Aí o próximo tema aqui é alimentação. Então, a alimentação saudável é o combustível do corpo e da mente. Dietas equilibradas, ricas em nutrientes, promovem a energia sustentada ao longo do dia e evitam a fadiga causada por quedas de açúcar no sangue ou alimentação inadequada. Líderes que cuidam de sua nutrição conseguem manter clareza mental e vigor físico, fundamentais para a liderança. O papel da nutrição no desempenho cerebral. Gorduras saudáveis. O cérebro é composto principalmente por gordura, portanto, o consumo de gorduras saudáveis, como as encontradas em peixes ricos em ômega 3 e azeite de oliva, é crucial para o funcionamento adequado do cérebro. Essas gorduras apoiam a saúde das células cerebrais e contribuem para a memória e a concentração. Vitaminas e minerais. Vitaminas do complexo B, vitamina E e minerais como zinco e magnésio desempenham papéis essenciais na saúde do cérebro. Eles auxiliam na produção da energia e na proteção contra danos oxidativos e na regulação do humor e do sono, né? Então, quando você mantém uma dieta equilibrada, você está nutrindo
né? Você está nutrindo o seu corpo. E o corpo precisa da nutrição para ter energia, né? Se isso não estava claro ainda, por favor que fique claro. Pessoas que não têm uma boa alimentação não vão ter níveis de energia saudáveis ou sustentáveis para a rotina intensa que nós temos, que nós vivemos, né? Então, para que você consiga dar conta de entregar tudo que você precisa entregar no trabalho, tudo que você precisa entregar na sua casa, nas suas relações, na sua família, você precisa de nutrientes. Você precisa estar bem nutrida. Então, ter uma dieta específica para você, né? Porque eu não sei se você está acima do peso, está abaixo do peso, se você quer emagrecer, se você quer engordar, eu não sei, né? Nós não estamos nem falando aqui do aspecto estético, tá? Tô falando de nutrição. Tomar um bom café da manhã, almoçar com riqueza de proteína, né, carboidrato saudável, salada, vegetais, você ter refeições nos intervalos. Você vê aqui que você pode evitar a fadiga causada por quedas de açúcar no sangue durante o dia. Você ficou muitas horas sem comer, você vai diminuindo o seu nível de açúcar no seu sangue. E aí você vai achando que você tá cansada, mas você tá desnutrida, né? Então, assim, ter esses intervalos, eu vou contar para vocês como é a minha agenda de nutrição, né? De refeição. Eu acordo 5:30 da manhã. Então, a primeira coisa que eu faço, tomo água, né, copão de água, porque a gente passou ali 7, 8 horas de sono sem hidratação. Então, seu corpo precisa de um shot de hidratação, né? Tem gente que toma com limão, tem gente que toma com alguma outra coisinha. Eu tomo só água. Tomo um copo de água e eu vou para academia, né? Quando eu volto da academia, eu tomo meu café da manhã, por volta de 7 horas da manhã. Eu tomo café da manhã, eu como uma fruta, eu como ovo, tomo café, tomo um shake de whey. Um café da manhã forte. Quando é 10:30 da manhã, mais ou menos, eu como um potinho de fruta. Hora do almoço, né? A minha dieta ali, dependendo do mês, como é que a minha nutricionista monta pra mim, mas eu almoço comida, salada, proteína, carboidrato, pouco, né? 4 da tarde, outra fruta. Às vezes eu como um iogurte com fruta, iogurte natural com fruta, né? E aí, 6:30, mais ou menos, 7 horas, eu janto. E aí esse jantar ou é só proteína, né? Um frango, um atum, um ovo cozido, ou é um lanchinho de alguma dessas coisas, né? É o que eu como durante o dia, que funciona para mim, me mantém, né, sem fome, me mantém com energia e bem nutrida, né? Recomendo que vocês procurem uma nutricionista, procurem uma dieta para a necessidade de vocês e que vocês sigam, independente do objetivo estético. É nutrição para o seu corpo e nós estamos falando aqui da rotina de atleta. Então você precisa disso para ter os níveis de energia que você que seja sustentável aí a longo prazo, tá bom? Vamos seguindo que tem bastante coisa ainda. Hidratação. Então, a hidratação adequada é essencial para o bom funcionamento do corpo. A água participa de diversas funções vitais, como regulação da temperatura, transporte dos nutrientes, eliminação de toxinas e lubrificação das articulações. A falta de hidratação
pode causar fadiga, dores de cabeça, dificuldades de concentração e até impactos no metabolismo. Para manter o equilíbrio, é recomendado consumir água regularmente ao longo do dia, ajustando a quantidade conforme a necessidade do corpo e fatores como clima e nível de atividade física. Beber água não é apenas um hábito, mas um pilar fundamental para a sua saúde, para a sua energia e bem-estar. Então, gente, tomem água. É básico, né? É necessário e as pessoas não fazem, né? Então, o que eu comecei a fazer que me ajudou? Eu tô sempre trocando coisas que deram certo pra mim, tá, gente? Porque eu passei por um período que eu não tomava água. Olha o absurdo. Eu trabalhava numa sala, num lugar que era muito longe do banheiro. Então, para ir e voltar do banheiro, eu perdia cerca de 20 minutos, né? Então, 10 para ir, 10 para voltar, mais ou menos, e um tempinho que eu ficava lá no banheiro. E aí, o que eu fazia? Eu não tomava água para não ter vontade de fazer xixi e não perder esse tempo do dia. Porque eu não podia perder tempo, porque eu tinha muita coisa para fazer, muitas atividades, e ir no banheiro me fazia perder tempo. Olhe o absurdo, gente. Você imagina falar para mim daquela época que eu precisava fazer pausa, que eu precisava ir no banheiro meditar, que eu precisava refazer a respiração. Meu nível de consciência naquela época era totalmente diferente do meu nível de consciência de hoje, né? A ponto de eu nem tomar água para não precisar ir no banheiro, né? Só que isso me causou uma grande, enorme infecção urinária. De repetição, que eu passei pelo menos uns 2 anos tentando tratar, e eu só consegui tratar quando eu tomei um antibiótico fortíssimo por 3 meses seguidos. E aí sim a infecção passou. E é óbvio, aí eu comecei a tomar água e aí foi melhorando esse quadro. Mas é gravíssimo, gente. É gravíssimo. Tem gente que morre por infecção urinária, né? Então, não é só uma questão de energia para alta performance. É uma questão de saúde, tá? É uma necessidade. Ai, mas eu não consigo tomar muita água. Vai de pouquinho, né? Começa com uma garrafinha de 500 ml em cima da mesa do seu lado e se compromete a tomar uma garrafinha daquela até a hora do almoço, uma garrafinha daquela até a hora de ir embora. Começa assim, né? Depois você leva uma garrafinha de 1 litro e mesmo compromisso. Depois uma garrafinha de 1,5 litro, né? Você vai aumentando. Tem uma conta, eu vou deixar para vocês aqui, do quantos ml de água a gente tem que tomar para o nosso peso, né? Para cada pessoa, não é o mesmo os 2 litros para todo mundo. É mais ou menos, vira em torno dos 2 litros, mas não é exatamente. Tem uma continha que você tem que fazer. Mas é sua saúde, gente. Nós estamos falando aqui de você ter condições de ter uma vida equilibrada, perene, sustentável, consistente ao longo da sua vida, né? Então a gente precisa pensar no longo prazo, e o longo prazo passa por essas coisas todas que a gente está tratando aqui: exercício físico, alimentação, sono, água, né? É muito importante. Agora sim a gente vai falar de exercício físico, né? O exercício físico libera endorfinas, substâncias químicas que promovem a sensação de bem-estar e reduzem o estresse. Além disso, a atividade física regular melhora a saúde cardiovascular, fortalece o corpo e aumenta a disposição. Incorporar exercícios físicos na rotina semanal, como caminhadas, yoga ou treinos de resistência, nos ajuda a manter altos níveis de energia e foco. Atividades físicas que estimulam o cérebro.
exercícios aeróbicos, corrida, natação, ciclismo, aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro, estimulando a neuroplasticidade e a formação de novas conexões neurais. Treinamento de força, atividades como musculação, levantamento de peso, aumentam a força e a resistência muscular, melhorando a saúde cardiovascular e, consequentemente, também o fluxo sanguíneo para o cérebro. Yoga e Pilates, movimentos controlados e postura adequada melhoram a flexibilidade, a força e o equilíbrio, estimulando a coordenação e a função cognitiva. Dança. A dança combina movimentos complexos e ritmo, estimulando a coordenação, o tempo de reação e a memória. Então, aqui, gente, esse é um outro tema polêmico, e não deveria mais ser polêmico, porque todo mundo sabe que precisa fazer de exercício físico. Não é novidade para mais ninguém, né? Só que é polêmico porque é difícil de implementar na rotina, né? E eu entendo isso. Como eu falei, já passei por essas situações diversas vezes, não só na época da faculdade, tá? Teve outros momentos, outras fases da minha vida que eu não conseguia implementar. Por exemplo, quando eu estava na Alemanha, eu passei um período que eu estava estudando muito alemão à noite e eu não conseguia acordar cedo para fazer exercício, né? Eu tive que fazer um esforço muito grande, porque daí diminuía muito as minhas horas de sono e eu privilegiava o sono, né? Às vezes você precisa escolher, né? E eu escolhia as horas de sono, mas eu estava numa fase mais jovem, que eu me dava o luxo de postergar a atividade física, que eu comecei a implementar logo na sequência. Hoje eu faço todos os dias, 7 vezes por semana, às 6 da manhã. Então eu acordo 5:30 da manhã, domingo a domingo. Eu falo que a gente vai ficando velha e a gente vai acontecendo essas coisas com a gente. Então não tirem sarro, vocês meninas, mas vocês vão passar por isso, tá? Mas me faz bem, tá? Então eu acordo bem cedo, eu faço o exercício físico todos os dias, eu implementei na minha rotina, e eu faço musculação e eu faço aeróbico, né? Treino de cardio. Algum momento você precisa organizar a sua agenda e encaixar a demanda do exercício físico. Não gosto de academia, vai dançar. Não gosto de dançar, vai fazer um esporte, jogar vôlei, jogar basquete, jogar handball, vai fazer corrida, andar de bike. Tem 1 milhão de coisas que a gente pode fazer. Natação, né? Coloca alguma coisa, no mínimo, gente, no mínimo, 2 vezes por semana. Não estamos falando aqui também sobre a finalidade estética, né? Estamos falando da finalidade de saúde. Depois dos 40, principalmente, tá? Depois dos 40, como diz a Cláudia Raia falou isso uma vez, a gente perde músculo no banho. E é verdade. Você vai perdendo massa muscular, né? E aí, se você demora muito para começar esse processo de construção de massa muscular, quando você chegar nessa fase do pós-40, você vai ter mais dificuldade para essa formação de massa, né? Então, treinar também tem essa finalidade de você ter uma segunda metade da vida saudável, sustentável, né? Que você consiga ter força, que você consiga ter mobilidade, flexibilidade, energia, né? Então, se isso é importante na primeira metade da vida, é mais importante ainda na segunda, tá? Isso que eu tô falando em média, né? Uma média de que as pessoas vivem 80 anos. Enfim. Meditação. Técnicas de mindfulness e meditação são ferramentas poderosas para gerenciar o estresse e manter o equilíbrio emocional. Ao praticar a atenção plena, líderes aprendem a manter o foco no presente, reduzir a ansiedade, melhorar a capacidade de resposta a situações de pressão. Isso promove uma mente mais calma e uma melhor tomada de decisões.
Como a meditação beneficia o cérebro? Redução de estresse. A meditação ativa áreas cerebrais relacionadas ao controle emocional, reduzindo a produção de cortisol. Era cortisol que eu queria lembrar, aquele hormônio do estresse. Que de manhã, quando a gente acorda, né, a gente começa a produzir cortisol. Mas é uma produção numa quantidade boa, que é essa que traz o estímulo, a disposição, né, que faz você levantar para a vida. Quando você tem muito cortisol, aí você leva sua mente para um nível de estresse, né? Você leva seu corpo para um nível de estresse. Reduzindo a produção de cortisol e promovendo a calma. Melhora do foco. Então, a prática regular aumenta a atenção e a concentração, melhorando a capacidade de foco e a memória de trabalho. Aumento da empatia. A meditação aumenta a atividade em áreas do cérebro ligadas à compaixão e à compreensão, promovendo a empatia. Fortalecimento da autoconsciência. A meditação promove a autoobservação, aumentando a consciência de pensamentos e emoções, facilitando o controle emocional. Aqui, gente, eu coloquei aqui alguns benefícios, né? São inúmeros, né? A meditação, ela vem sendo estudada em vários centros de pesquisa, porque de fato tem muitos benefícios para nossa mente, né? Para o nosso corpo, para a produção de hormônio, essa parte aqui, né, do aumento da empatia, da autoconsciência, autoconhecimento, né? Nível de presença, você passa a se tornar uma pessoa com mais controle, com mais inteligência emocional, né? Então, meditação é fundamental. Vamos seguir. Exercícios de meditação para iniciantes. Meditação de atenção plena, que é onde você se concentra na sua respiração, observando as sensações do corpo, da mente sem julgamento. Meditação guiada, né, que você segue um áudio ou um vídeo com instruções focando em imagens e pensamentos guiados. Meditação na caminhada, né, quando você caminha num ambiente tranquilo, geralmente na natureza, né, prestando atenção nos passos e nos sentidos. E meditação transcendental, que é quando você utiliza mantras, né, e vai repetindo os mantras de uma forma a acalmar a mente. Quando eu comecei, eu comentei com vocês que eu tinha muita dificuldade, né, tinha uma mente muito agitada, e eu só consegui com a meditação guiada. Então eu peguei no YouTube, né, alguns vídeos lá de meditação guiada, colocava no fone e ia seguindo a orientação da pessoa que estava guiando a minha meditação. Depois, com o tempo, tanto que eu fiz que eu memorizei, né, o passo a passo, e aí eu comecei a fazer sozinha, sem a menina me guiando. Mas me ajudou muito a conseguir entrar nesse estado, né, meditativo, né? Então, mas existem outras opções, né? Tem gente que fala, não, eu não consigo, eu sinto dor no corpo se eu fico sentada, porque eu ficava sentada no chão, né? Um tapetinho no chão. E tem gente que fala, não consigo, essa posição dói muito, dói minhas costas, aí eu fico concentrada na dor. Então tem essas opções de você fazer uma meditação enquanto você faz uma caminhada, aí você vai fazer uma trilha, né? Você vai fazer uma caminhada na praia. Mas aí, gente, você tem que praticar o silêncio, você ir sozinha. Não adianta você querer fazer uma meditação numa caminhada na praia com 3 amigas, todo mundo falando. Não vai funcionar, né? Precisa ser um momento seu com você mesma.
E aí, dependendo da sua rotina, dependendo do seu dia a dia, da disponibilidade de tempo, você não consegue encaixar uma caminhada no meio da floresta para fazer meditação, né? Então, tem que tentar achar um meio que seja mais rápido, que você consiga implementar, né? E que te deixe confortável, né? Então, não dá para sentar no chão, senta na cama. Não é muito legal fazer na cama, menos ainda deitada, porque é certeza que você vai dormir, né? Então, o objetivo é que você consiga, né, entrar num estado ali de não pensar em nada. Mas se você fizer, se for melhor para você fazer na sua cama, coloca uns travesseiros e faz sentadinha ali, né? Tenta acomodar da forma que fique melhor para você, né? Mas tenta começar pelo menos, né? Experimentar. Aí os hobbies, né? A energia de um líder não vem apenas do corpo, mas também do bem-estar emocional e mental. Garantir que haja equilíbrio saudável entre as demandas do trabalho e as necessidades pessoais é essencial para evitar o esgotamento. Passar tempo com a família, amigos e hobbies ajuda a renovar a energia emocional, trazendo uma sensação de propósito e realização que vai além do ambiente de trabalho. Então, assim, cuidar das coisas que você gosta de fazer, né? Quando a gente tava falando lá de gerenciar o estresse, né? Colocar ali na sua rotina, na sua semana, algumas atividades de prazer, né? Coisas que você sente alegria de fazer, né? Isso ajuda a você manter, né, o seu estado de relaxamento mental, né? Aqui eu trouxe para vocês um ponto também muito interessante, que é a questão da reposição de vitaminas, né? As vitaminas são micronutrientes essenciais para o funcionamento adequado do organismo. Elas participam de diversas funções, como fortalecimento do sistema imunológico, produção de energia, manutenção de saúde da pele, ossos e órgãos. Vitamina A, essencial para a visão, imunidade e saúde da pele. Vitamina C, poderoso antioxidante, auxilia na cicatrização e fortalece o sistema imunológico. Vitamina D, importante para a absorção de cálcio e fortalecimento dos ossos. Complexo B, contribui para a produção de energia, saúde do sistema nervoso e metabolismo celular. Fazer exames, pedir seus exames de sangue, avaliar como estão as suas vitaminas, como estão os seus hormônios, né? Se você está precisando fazer algum tipo de reposição, é importante, gente, porque às vezes a gente desconsidera essa parte e aí você tá se sobrecarregando, tentando repor isso com alimentação, com água, tentando fazer outras coisas e tá faltando vitamina ali no corpinho, né? Então tá faltando um hormônio para te dar aquele estímulo, aquela disposição, né? Então é muito importante cuidar disso. Olhar, vai no médico, pede os exames, avalia como tá, precisa repor alguma coisa, repõe, né? Não fica esperando piorar a situação para você ir fazer uma reposição, né? Já começa de cedo. Eu sei que vocês são, eu não sei na verdade a idade de vocês, mas principalmente depois dos 40 é fundamental, né? Antes dos 40, avalia, olha como é que tá, faz os exames, conversa com a sua médica, né? Com o seu médico. É importante que você tenha esse controle, né? Minimamente uma vez por ano. Eu faço de 6 em 6 meses. Cada 6 meses eu faço toda a bateria de exame, não só de sangue, mas eu faço de imagem, faço tudo, um check-up de 6 em 6 meses. E aí eu volto na minha médica, ela avalia tudo, ela me acompanha há anos, né? Ela vai vendo o que aumentou, o que diminuiu, como é que tá, qual a reposição que eu preciso. E eu vou lá e tomo. Todo dia de manhã eu tomo um pacotinho assim de vitamina junto. Me ajuda, me traz disposição, me traz energia, me traz libido, me traz vontade de viver, né? Então assim, faz diferença na nossa vida.
Se eu soubesse disso há 10 anos atrás, com certeza teria sido mais fácil, mais leve passar por todas as coisas que eu passei. Pausas. Já falamos sobre as pausas, vou falar rapidinho aqui, né? Fazer pequenas pausas ao longo do dia é essencial para manter a produtividade, o foco e o bem-estar. Estudos mostram que períodos prolongados de trabalho sem descanso podem levar à fadiga mental, queda na concentração e aumento do estresse. Pausas curtas de 5 a 10 minutos a cada 50 a 60 minutos ajudam a recarregar a energia, melhorar a criatividade, reduzir a carga mental. Atividades simples como alongamento, respiração profunda, um breve caminhar ou até mesmo um momento de silêncio podem restaurar a clareza mental, evitar o esgotamento. Gerenciar a energia de forma estratégica, alternando momentos de esforço e recuperação, não só melhora o desempenho, mas também contribui para uma rotina mais equilibrada e saudável. Então aqui já falamos bastante, né? A gente já sabe que a gente precisa fazer as nossas pequenas pausas. Saúde mental. A saúde mental é um dos pilares fundamentais para o bem-estar e a qualidade de vida. Envolve o equilíbrio emocional, psicológico e social, permitindo que lidemos com os desafios, tomemos decisões assertivas e cultivemos relacionamentos saudáveis. Nos últimos anos, o tema ganhou mais visibilidade à medida que as exigências da vida moderna aumentaram os níveis de estresse, ansiedade e depressão. O acesso à informação e a desmistificação dos transtornos mentais têm sido passos essenciais para uma abordagem mais empática e eficaz. E aí aqui eu trouxe, alguns pontos sobre a questão da saúde mental, né? Então, cuidar do estilo de vida, ter uma alimentação equilibrada, exercícios físicos, sono de qualidade, contribui para o seu equilíbrio emocional. Gerenciamento do estresse, técnicas de meditação, respiração, ajuda a manter a mente focada e tranquila. Relacionamentos saudáveis, construir conexões com as pessoas que oferecem apoio emocional e fortalecem a resiliência mental. E o autoconhecimento. Compreender suas emoções e limites é essencial para uma vida mais leve e satisfatória. Tem uma aula que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão de saúde mental, mas aqui é importante que a gente tenha consciência se está tudo bem, né? A gente sabe que tem alguns sinais quando não está tudo bem. E é importante que a gente haja com agilidade, seja rápida no tratamento. Tem tratamento, tem saída, tá bom? Às vezes a gente se sente numa situação, num momento da vida onde a gente se encontra sem saída. Mas eu garanto para vocês que tem saída. Procure um médico, procura um psiquiatra, faz um tratamento, porque todo o desequilíbrio químico do cérebro pode ser reequilibrado com medicação, com terapia, né? E você voltar a ter controle da sua vida, da sua mente. Quando a gente tá muito sobrecarregada, quando você tá muito submersa, você não consegue respirar, você não consegue enxergar com clareza, seus pensamentos estão nebulosos, a gente precisa de ajuda, precisa que alguém pegue na nossa mãozinha e fale, vai no médico, vamos fazer um tratamento aqui, tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso. E por último, tem aqui a questão da rotina. Já falamos bastante também de rotina, mas uma rotina bem estruturada é a base para a alta performance. Ela transforma objetivos em hábitos, reduz a necessidade de decisões repetitivas e aumenta a produtividade. Ter uma rotina não significa rigidez, mas sim um direcionamento claro para otimizar o tempo, energia e foco.
Pequenos hábitos diários, quando consistentes, geram grandes resultados a longo prazo. Construir uma rotina alinhada com seus objetivos é o caminho para o crescimento contínuo e sustentável. E aqui eu trouxe outra recomendação de livro para vocês, que é o livro O Milagre da Manhã, né? Que ele traz algumas dicas, algumas coisas que nós deveríamos fazer todos os dias antes das 8 da manhã. Né? Que aí ele fala aqui, ó, o livro propõe que acordar mais cedo e com propósito pode transformar radicalmente a sua vida pessoal e profissional. Hal Elrod desenvolveu um método simples chamado SAVERS, um acrônimo com 6 práticas matinais que, realizadas diariamente, aumentam a produtividade, foco, autoconfiança e bem-estar. Né? Aí eu trouxe aqui para vocês quais são essas 6 práticas. Então, no caso, a primeira seria o silêncio, né, que você poderia fazer através de uma meditação, oração ou uma respiração consciente, né, para começar o dia com clareza e calma. Afirmações positivas, você fazer algumas afirmações intencionais positivas para reprogramação de crenças, né? Mantendo o foco nos objetivos. Visualização, né? Imaginar-se alcançando as suas metas, fortalecendo a sua motivação e mentalidade. Exercício físico, movimento corporal para ativar a energia, melhorar o humor e a saúde. Leitura, né? Leitura de livros de desenvolvimento pessoal para crescer continuamente. E escrita, escrever um diário refletindo sobre seus objetivos, aprendizados e gratidão. O autor recomenda começar com 1 hora por dia, sendo 10 minutos para cada prática, mas também oferece versões reduzidas para quem tem menos tempo. Eu conheci o livro e eu apliquei, não todas as 6, mas principalmente o silêncio, a visualização, a afirmação e exercício. Né? Leitura e escrita, para mim, é muito difícil de concentrar ali de manhã. Eu gosto de fazer à noite. Eu gosto muito de colocar essas 2 atividades antes de dormir. Mas as outras eu consigo fazer de manhã, porque quando eu sento para meditar, eu já faço as minhas afirmações, já faço meditação, visualização, já faço tudo junto. E o exercício eu faço mesmo todos os dias. Então, me ajuda, né? E eu recomendo. Né? Tudo que deu certo, que funcionou para mim, eu imagino que se vocês aplicarem, pode ajudar vocês também. Né? Então, eu recomendo que vocês leiam o livro, comprem, e se não quiserem comprar, pelo menos comecem a pensar em como aplicar essas práticas aí no dia a dia de vocês. E aí aqui, gente, eu vou deixar uma lição de casa para vocês. É uma atividade que vem no curso do Brandon, aquele curso que eu falei para vocês que eu fiz de alta performance. E eu vou deixar essa página no material do curso, tá? Aqui ele faz algumas perguntas que você precisa responder sobre esses 6 principais pontos: produtividade, persuasão, psicologia, fisiologia, presença e propósito, tá? Eu vou colocar traduzido em português todas as perguntas para vocês responderem, tá? A dica dele é que você responda esse questionário 1 vez por semana, para você relembrar dos seus objetivos e você fazer uma análise de como é que você está nessas 6 principais pilares aí da sua vida. Muito bem. Essa aula foi um pouquinho extensa, né? Foi um pouquinho mais de conteúdo, bastante informação, mas eu não quis quebrar ela, porque senão a gente ia perder ali o foco, né? Então, eu preferi seguir ela inteira. A gente continua agora, na sequência, com a síndrome da impostora.